sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Em todas as semanas você já sabe que nós temos aqui a oportunidade de falarmos sobre a medicina veterinária, a atuação do médico veterinário, né, nesse nosso cenário que a cada dia apresenta muitas e novas possibilidades para esse trabalho. E nós, do outro lado, como leigos, né, no assunto, ficamos sempre muito surpresos, né, com a quantidade de temas e os benefícios que o trabalho da medicina veterinária vem trazendo para a população de um modo geral. Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito delicada, né, no que diz respeito à qualidade de vida, à saúde, e está diretamente ligado ao amor, né, ao carinho, ao cuidado que a gente tem com o nosso animal, e no final das contas a gente não quer vê-lo sofrendo. Mas nós temos aqui a professora doutora Cláudia Repete, que está com a gente mais uma vez em Saúde Animal, para falarmos sobre tratamentos e cuidados com pacientes oncológicos. É um termo difícil, mas sempre vale a pena falar, principalmente na prevenção, tratamento, diagnóstico. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la mais uma vez em Saúde Animal, primeira vez no nosso espaço novo, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lenisa. Eu que agradeço e boa noite a todos vocês também. Bem, vamos então entrar já diretamente nesse assunto, que é uma realidade, né? A preocupação é uma realidade, principalmente quando a gente pensa no número de casos, que ao contrário do que muitas pessoas imaginam, eu mesma imaginava que com a evolução, com cuidados e prevenção, né, esse número de pacientes oncológicos poderia estar diminuindo, mas a professora já me adiantou que não, ainda é uma das doenças que mais matam, né, os animais, principalmente nós estamos falando aqui dos pequenos, não é isso, professora? Isso mesmo. A casuística que a gente tem, né, falando principalmente aqui de Hospital Veterinário da Unimar, que em relação à oncologia, o nosso serviço é um serviço que não para. Então, são cirurgias diariamente, atendimento clínico, acompanhamento dos animais. Realmente é uma casuística que às vezes assusta, porque por mais que existam métodos preventivos, né, quando a gente fala de tumores hormônio dependentes, né, então a gente pode castrar uma fêmea para evitar que ela tenha um tumor de mama, que ela tenha uma neoplasia no útero. A gente pode castrar um macho, indicar a castração do macho para evitar uma neoplasia de próstata, de testículo, mas infelizmente ainda existem vários tumores que a gente não tem como fazer uma cirurgia ou um método terapêutico preventivo. E isso faz com que muitas vezes o proprietário traga o animal para a gente. Existem aqueles que logo que observam alguma alteração já trazem, então a gente consegue pegar a doença ainda no início, mas também existem aqueles casos que muitas vezes não se tem muito o que fazer, dado a gravidade e o avançar do quadro clínico com relação à doença. É porque muitas vezes os sinais são aparentes e evidentes e outras nem tanto, né? Exatamente. Então, e aí vem a questão da dor também, né, que é difícil para nós, né, termos uma ideia, principalmente quando a gente não entende a relação da dor com o comportamento. Então, muitas vezes vem uma dor, né, pausada, não é aquela dor aguda, e aí a gente não percebe essa alteração, que já deveria ser um sinal para correr, independentemente do que a gente desconfie que seja. Mas essa alteração no comportamento, né, já pode ser um sinal, né, de que muita coisa pode estar dando errado no organismo do animal. Isso. Né? Muitas vezes o proprietário não vai se referir como ele tem uma ferida ou ele tem um nódulo, né, ele tem um aumento de volume. Mas às vezes ele leva no hospital veterinário porque está com vômito, diarreia, ou até um sinal clínico de dor muito importante é que o animal para de se alimentar ou ele diminui a ingestão de alimentos. Aquele animal que fica triste, quieto, apático num canto da casa. Pode ficar agressivo aquele que é tranquilo e vice-versa, né? Pode. O agressivo fica muito tranquilo. Pode sim, porque eles se manifestam a dor de maneiras diferentes, né? Isso que eu queria então, dizer. assim, a agressividade no sentido que de repente você está acostumado a pegar aquele animal no colo e de repente ele tem uma neoplasia no abdômen, né? Ou em cavidade torácica, ou em ossos, e dependendo do jeito que você pega o animal, ele vai sentir dor e ele vai começar a ficar agressivo em relação a isso, porque a sua presença pode instigar ele, você vai tocá-lo e ele vai sentir a dor, né? E outros não, outros preferem se afastar. Então é aquele que vai ficar quietinho na casa, vai mudar o comportamento, vai tornar seu animal apático, e aí também pode ser um sinal de que alguma coisa não vai bem, vale a pena procurar um serviço, né, veterinário para a gente poder checar e tentar fazer o diagnóstico. Não necessariamente ele vai ficar gritando ou chorando de dor, é isso que eu queria dizer, que às vezes a gente não consegue identificar isso daí. Né? Mas é um sinal claro, o comportamento de mudança de comportamento, com certeza, mudança de comportamento. Às vezes uma neoplasia que cresce em um osso longo, um osso de membro anterior, de membro pélvico, né? Então,
é aquele animal que de repente está bem, aí um dia ele vai começar a poupar aquele membro. Então, opa, será que ele tomou uma pancada, se machucou, se feriu? Às vezes o proprietário espera um pouco, né? Porque pode ser uma contusão, né? Mau jeito. Mau jeito, deu um né? mau jeito. Exatamente, Mas persistiu, mudou o comportamento. Alguma coisa não está legal. Então, às vezes são sinais sutis, mas que vale a pena investigar. Que ele está se sentindo incomodado e com dor, na maioria das vezes, né? Nós temos fotos já para começar a ver? Temos algumas fotos. Porque com as fotos, assim, as dúvidas também já ficam mais relacionadas aos casos, né? Isso. Então, a gente já pode começar a ver as fotos aqui. Vamos lá. Essa é uma poodlezinha que está sendo preparada, está anestesiada já. A gente, no nosso serviço lá da cirurgia, a gente preconiza sempre a anestesia inalatória por conta da segurança, né? E é uma cadela que ela tem um tumor na mama, a mama mais torácica, aquela mais próxima da região axilar. Então ali seria o primeiro par de mama, a cabecinha dela tá logo próximo daqueles paradrapos ali. Tamanho. Deste tamanho, Lenisa, infelizmente. Então assim, falando um pouquinho do tumor de mama, lógico, é uma imagem grande que eu coloquei de propósito, né? Mas é um tumor que ele pode ser prevenido. Esse é um tumor que muitas vezes, quando o proprietário leva o animal no hospital para uma orientação pediátrica, a gente já informa o proprietário. Tem interesse de colocar o animal para reprodução? Então, caso não haja esse interesse, é interessante a gente estar castrando esse animal, fazendo a ovário salpingosterectomia, que é a retirada dos 2 ovários, do útero por completo, porque aí eu diminuo a fonte de hormônio circulante. Consequentemente, como o tumor de mama é um tumor hormônio dependente, diminui a chance de esse tumor aparecer. Diminui. Não existe o 100%. Garantia. Tá? Exato. Quanto mais precoce for feita essa castração, menor o risco dela desenvolver o tumor mais pra frente. Mas esse tamanho que a gente viu aí na imagem já é de um tempo... É complicado a gente falar tempo também, porque normalmente a gente associa, quanto maior o tumor, significa que ele está crescendo há mais tempo. Mas às vezes a característica microscópica do tumor, quando o patologista nos dá o laudo, existem tantas figuras de mitose ali, existem tantas células se multiplicando rapidamente, que às vezes o tempo é curto. Então, assim, essa questão, associar tamanho do tumor com tempo de evolução, que é o que normalmente a gente faz... dá a impressão, né, que o animal ficou quanto tempo para alguém vai esperar chegar nesse ponto. Na grande maioria das vezes é isso que acontece. Mas nesse caso, o animal não consegue mais nem se locomover direito. No caso, a articulação de membro torácico ali já estava prejudicada, ele já andava com o membro abduzido, que é aquele membro aberto. Mas a cirurgia é uma cirurgia relativamente tranquila, quando não existe acometimento de tecido muscular, né? Então, se não existe a infiltração do tumor na musculatura, porque ele estava muito próximo do tórax. Então, assim, tórax são costelas e uma musculatura bem fininha. Então, às vezes tem esse comprometimento muscular, às vezes a gente tem que ressecar a costela, ou ressecar uma parte da musculatura, fazer uma cirurgia reconstrutiva, que muitas vezes a gente precisa lançar a mão na oncologia, significa assim, eu não vou operar porque eu não tenho pele para fechar. Imagina um tumor daquele tamanho, né? Isso a gente não faz. Então, eu faço um flap de pele, eu faço alguma plástica, de maneira que eu tenha que conseguir fechar aquela lesão, porque não tem como eu deixar aquela ferida aberta depois. Né? Então, assim, mas não envolve cavidade. Entendi. Então, é uma cirurgia, desde que tomados os devidos cuidados das cirurgias oncológicas, a gente consegue. Voltando só na castração, né, que também tem muitas pessoas que falam, mas tadinha, né? O macho, a gente sempre tem essa relação, né? Assim como o ser humano, a gente fala, pro homem é mais fácil. O macho é tranquilo, mas a fêmea, tadinha, vai sofrer, né? Vai sentir mais dor. O corte pode ser maior. Mas isso já não é mais a realidade, né? Não, porque os cuidados pós-operatórios são melhores. Então, a gente se preocupa com uma analgesia no pós-operatório, né? Então, o animal vai para casa com uma cobertura de 1, 2 analgésicos, anti-inflamatório. Então, a gente pede para o proprietário tentar limitar, confinar o local que aquele animal vai ficar, porque apesar da incisão ser maior do que a incisão do macho, mas assim, eu fechei 3 planos antes de chegar na pele, então a chance de abrir é pequena, mas existe. E o animalzinho, como ele está com cobertura analgésica, então às vezes ele não vai nem mudar o comportamento em casa, vai continuar se alimentando bem. Aí é o subir e descer do sofá, da escada, que às vezes tem alguma complicação. Mas com relação o sentir dor, ao animal ficar debilitado... técnicas também, né? Que cada vez menos invasivas, né? Então a incisão cada vez menor, a gente consegue, usando cirurgia, tecnologia e cuidado pós-operatório, a gente consegue diminuir esses efeitos aí. E a retirada das mamas?
também como prevenção, isso funciona? Ou só em casos onde haja mesmo já, né, uma especulação assim, de uma tendência do animal a vir a ter problemas? Na verdade, assim, eu desconheço qualquer estudo na veterinária aqui no nosso país. Mas se você for pensar, muitas vezes existe aquela venda de filhotes e você não tem como mapear se a mãe daquele filhote que você comprou se teve, sabe? Assim, a linhagem genética daquele animal que você está comprando. Mas, de repente, se o proprietário não está preocupado com a ocorrência do tumor de mama, a indicação é que castre a fêmea antes dela entrar no primeiro cio. Tá? Então, assim, antes de pensar numa mastectomia preventiva, mastectomia retirada das mamas, antes de pensar na mastectomia preventiva, pensar na castração. Por que na castração? Qual que é a relação? O ovário produz estrógeno e progesterona. O tumor de mama, ele depende do estrógeno e da progesterona para se multiplicar. E quando a cadela tem o primeiro cio, ela tem um pico de estrógeno e, consequentemente, de progesterona. Sim. Então, o pico significa que os níveis mais elevados. Se eu castrei essa cadela antes dela entrar no cio, no primeiro cio, eu evito que esse pico aconteça, que seria aquela superestimulação inicial das células. Entendi. Então, aí diminui a chance dela desenvolver o tumor de mama. E no caso dessa que a gente viu agora, retirou aquele tumor. Isso. Há necessidade de retirar as outras mamas para não ter a sequência de problemas? Na verdade, assim, a cadela normalmente ela tem 5 pares de mama, né? 5 de cada lado. Então, nessa cadela, ela tinha um tumor grande na torácica cranial, que é o primeiro par de mama, do lado esquerdo. Então, a cirurgia é a mastectomia unilateral. Eu tiro todas as mamas daquela mesma cadeia. Por quê? Porque uma mama se comunica com a outra. Né? O tumor de mama, normalmente, ele faz metástase, que a metástase é a disseminação dessas células via corrente circulatória ou linfática, principalmente pela via linfática. Então, tem o linfonodo axilar, debaixo da axila, e o linfonodo inguinal lá na região inguinal, próximo da última mama. Eu retiro esses linfonodos para a gente diminuir a chance desse tumor se disseminar. Entendi. E aí, caso haja como um acordo com o proprietário, a gente dá aí uns 45, 60 dias de descanso e aí sim a gente indica a mastec do outro lado, mesmo que não tenha. Para evitar, preventivo mesmo, porque já teve de um lado. Entendi. Agora vamos ver a próxima, então. A próxima imagem, por favor. Essa imagem também é de uma cadela com tumor de mama. Essa é uma técnica que a gente tem adotado muito lá no hospital veterinário. Tá vendo que está sendo introduzida uma seringa, né, com conteúdo azul marinho ali no tumor. Aquilo que está na minha mão é o tumor de mama também. É o azul de metileno. Então, é uma técnica que a gente usa para a gente detectar o que a gente chama de linfonodo sentinela. Então, só para você entender, se ele puder passar a próxima imagem, eu estou injetando o nódulo no tumor, em volta do tumor, e aquela imagem ali é a região da axila do animal. Então, olha só, aquela imagem azul é o linfonodo axilar que corou de azul. Que azul? Aquele corante que eu joguei em volta, que eu fiz uma administração intradérmica em volta do tumor. Sim. Então, esse corante ele tem afinidade por vaso linfático. O tumor de mama se dissemina pelos vasos linfáticos. Sim. Se o linfonodo corou de azul, significa que células neoplásicas podem ter passado por ali. É como se fosse uma sinalização. E uma sinalização, exatamente. Entendi. Então, eu retiro o linfonodo como lógico que mando para análise histológica para ver se realmente ele estava com metástases, né? Mas assim, é um alerta para a gente, é um fator prognóstico. Então, se corou de azul e se o professor me solta o laudo que aquele linfonodo está acometido, está neoplásico, prognóstico um pouco mais desfavorável do que se ele não tivesse acometido. Então, é um animal que, além da cirurgia, provavelmente tem um tumor maligno. O patologista vai me dar o laudo, né? Em 30 dias ele me solta o laudo. E aí a gente tem que fazer uma terapêutica adjuvante com uma quimioterapia. Para quê? Para eu diminuir o número de células neoplásicas que estão circulantes. Porque apesar de ela não ter mais a mama, ela pode se implantar no pulmão, no fígado, no baço, né? Então a gente faz a quimioterapia pós-operatória justamente para diminuir o risco de implantação desse tumor em outro lugar. Vamos vendo aqui as imagens, porque eu ia perguntar a relação com a idade, né, do animal. Que nós falávamos antes do início do programa, justamente, né, pelo tempo que o animal vai vivendo, a gente consegue, né, conviver com o animal mais tempo, mas o risco das doenças também
aumentam de forma progressiva, né? E assim, quando eu estava na cadeira da graduação, eu aprendi com o meu professor de cirurgia de que o câncer era uma doença de pacientes senis, de pacientes idosos. E hoje não é muito... existe essa realidade, sim, mas cada vez mais precoce. Então, às vezes, a gente faz cirurgia animal com 3, com 4 anos, já com nódulos neoplásicos. Então, assim... Por que será, né? Então aí entra numa segunda discussão aí, né? Então, será que fator genético, nutricional, os métodos de diagnóstico cada vez mais eficazes, né? Então, o proprietário cada vez mais próximo do animal. Então, são... também essa é uma possibilidade muito importante, porque quanto mais você cuida, é aquela história de se você procurar, você acha. Se você procura, você acha, né? Então, pode ser que o tempo, né, seria maior de descoberta, até de se descobrir, mas com essa proximidade... descobre-se logo, aumentam-se teoricamente os casos. Exatamente. Né? E quanto mais precoce, mais fácil teoricamente de tratar. mais fácil de tratar também. Muito bem. Vamos à próxima imagem, então? Vamos lá? Essa já é uma cadela, olha, que também ali é região de mama, tá? Só para mostrar que nem todo tumor de mama é operável. Por que esse aí não é operável? Porque é um nódulo que a gente chama de carcinoma inflamatório. Então, assim, grosseiramente falando, parece uma casca de laranja, toda enrugada. O animal tem uma reação inflamatória muito grande ali, tem uma dor, aí ela sente muita dor, a fêmea. E se a gente for fazer o procedimento cirúrgico, a chance de, antes mesmo de eu tirar os pontos, o tumor voltar é enorme. Então, é um animal que eu faço o diagnóstico pré-operatório, né? Então, se for o carcinoma inflamatório, a gente vai entrar com a terapêutica quimioterapia. É a única indicação, no caso do tumor de mama, que a quimioterapia é preconizável em função da cirurgia. Então, primeiro eu faço a quimio para tentar diminuir, que a gente brinca no centro cirúrgico, secar esse tumor mesmo, diminuir as dimensões do tumor, diminuir a reação inflamatória, para posteriormente ver se a gente consegue fazer a cirurgia. Um estágio mais avançado. Bem avançado. Mas aí do tumor, né? Da característica do tumor. Também não tem nada a ver com a idade do animal ou do tempo que se leva pro médico veterinário. Para se diagnosticar. Não. Tem nada a ver. São características das células que estão ali em crescimento. E aí, nesse caso, muita dor, então. Muita dor. Nossa, realmente uma imagem... Tem que se preocupar com a analgesia, né? É uma preocupação grande nossa, né? Que faz esse tipo de cirurgia. Então, proporcionar qualidade de vida para o animal. Então, diante desse caso, não tem como fazer a cirurgia agora, então, o que a gente faz? Um protocolo eficiente de quimioterapia e um protocolo eficiente de analgesia. Porque se a gente tenta controlar o crescimento do tumor e se a gente faz a analgesia, eu mantenho a qualidade de vida daquele animal. E mantém uma estabilidade. Estabilidade. Né? Para que ele continue tendo força suficiente para aguentar essa fase de pré-operatória. Exatamente. Porque senão ele, imagina, com dor, não consegue comer. Vai debilitando cada vez mais. Risco de infecção, grande. Nesse caso, de outros órgãos. Essa cadela mesmo é uma que a gente tem que entrar também com antibiótico, terapia profilática, mas assim, profilática em relação ao procedimento cirúrgico. Mas aí no caso já existe a infecção, né? Por conta da ulceração. Então às vezes o animal fica muito tempo em decúbito, então muito tempo deitado ali, muito próximo do chão, por mais cuidado que o proprietário tenha com limpeza e tudo mais, é o atrito, né? Está muito exposto, muito exposto. E aí o risco, né, depois dessa infecção pelo organismo é grande, todo. A sepsemia é grande. Ai, meu Deus. Sim. Vamos lá, vamos ver mais então. Esse é um gatinho, tá? É só para mostrar, é o transoperatório, a gente está fazendo a cirurgia, ele tem um carcinoma espinocelular, que é um carcinoma de células escamosas causado pela radiação ultravioleta. Então, normalmente, gato, ou cachorro, vamos ter uma outra foto de cão. Então, de pele despigmentada, pelo mais claro, mais susceptível à radiação solar. Então, às vezes, aparecem feridinhas em ponta de orelha, feridinhas em próximo do plano nasal. Então, vale a pena qualquer ferida que apareça investigar, porque no caso desses animais pode ser o carcinoma espinocelular. E aí o tratamento é a cirurgia e a cirurgia radical. Radical porque eu tenho que tirar com uma margem de segurança grande. O que seria a margem de segurança? Eu tenho que tirar uma quantidade grande de tecido sadio para evitar
que volte, que tenha uma recidiva do tumor. E aí, nesse caso, já existe uma predisposição natural, né? Em relação à cor. Da ausência de melanina, né? Então, aí a prevenção constante de não exposição ao sol, como a gente tem mesmo diariamente. Isso. Né? Protetor, fator de proteção solar. E funciona? Então, assim, é complicado. O gato, o cachorro, como é que né? Você faz? Às vezes tá lá, você chega em casa no sol do meio-dia, tá o cachorro deitado lá, com o abdômen todo exposto. Porque eles são muito inteligentes, também, mais que a gente. Eles vão pro sol. Vão. Desde que eles se alongam, eu já acho isso sensacional. Já se alongam, coisa que a gente deveria fazer e depois vão pro sol. E fica relaxado. Não é? E aí como é que você vai controlar? Então é complicado. E às vezes animais que moram em propriedades rurais ou chácaras, que não tem como você confinar o animal. Ou ficar lambendo também, dependendo de onde você passa, eles começam a se lamber. Como é que vai fazer? Então, assim, diante dessa dificuldade de prevenir, o que a gente faz? Orienta o proprietário. Qualquer ferida, às vezes fala, é uma mosca, né, que pousou, machucadinho e tal, brigou, passou 2, 3 dias, não está tendo evolução, não está melhorando, pensa que de repente pode ser um carcinoma e aí o tratamento é a cirurgia. E às vezes a gente pega casos extremamente avançados, que às vezes tem que selecionar as imagens para colocar, porque às vezes choca, né? Mas a gente já pegou gatos com plano nasal aqui, o nariz totalmente, literalmente comido, a orelha também. E esse foi um gatinho que estava bem discreto. E eu coloquei ele de costas também para não ver as feridas. Mas fica a orelhinha de pitbull, assim, quando fazia-se a conchectomia do pitbull, sabe? A orelhinha pequenininha. E também não tem nada a ver com a idade. Também não tá. Não, é uma questão delicada. Vamos ver mais, então. Esse é um paciente que tem um linfoma, tá? Linfoma é uma neoplasia do tecido linfóide, que são as células de defesa dos animais. E tá vendo que tem uma mão enluvada ali no pescoço, tá mostrando ali uma região provavelmente aumentada de tamanho. Então ele tinha aquele sangramento próximo ali do lábio, do orifício nasal. Aí uma vez que foi feita a citologia, foi diagnosticado linfoma. O linfoma pra gente é um dos piores de se tratar, em se falando de cão e gato. Porque o linfoma, lógico, existem várias características celulares, o patologista vai me classificar esse linfoma dentro de uma avaliação histológica, né? Mas o linfoma é um tumor que a gente não fala em cura, a princípio, com o proprietário. E isso muitas vezes, né, abala, né? E a gente fala em quimioterapia, a gente fala não em um quimioterápico só, a gente fala numa associação de 3, 4 quimioterápicos. Para quê? Para a gente tentar cercar o máximo possível aquela multiplicação celular. E, consequentemente, um longo tempo de tratamento, 30 semanas, 20 semanas, então é um tempo longo. Isso muitas vezes a gente, quando fala de quimioterapia, por mais modernas as formulações que a gente tenta usar, ele não é seletivo para o tumor, né? Então, assim, ele vai destruir toda e qualquer célula que esteja se multiplicando no organismo do animal. Então isso vai causar muitas vezes uma imunossupressão, aí às vezes a gente tem que interromper a quimioterapia, né? Ou a gente tem que imunoestimular esse animal, a imunidade cai, vem uma infecção oportunista, a gente tem que tratar com antibiótico. Então assim, é um dos tumores dentro da veterinária que a gente recua, sabe? Os 2 pezinhos atrás e sempre conversando muito bem com o proprietário, para o proprietário ter essa ciência, né? Então a gente fala para ele mais uma vez da qualidade de vida, ó. De repente, o senhor vai falar para mim um dia, doutora, não vale mais a pena tratar, ele está sofrendo. Ou eu vou chegar para o senhor e vou falar, né? Tem um limite, Tem um limite, exatamente. Tem um limite. Então, assim, porque a gente não pode ser egoísta, esse ponto. Não pode, não pode. Você quer tentar, né? Você quer ver, mas a partir do momento que você vê que não está tendo resultado, que não está tendo resposta, não me interpretem mal. Não estou falando, né, que o diagnóstico de linfoma necessariamente, então exatamente. Essa é a solução não, e pronto. Eu até ia fazer um comentário aqui, eu não sei se a gente já chama a palavra do aluno, Luan, me avise se a gente chama, porque tem mais fotos ainda, não tem? Tem mais umas porque o duas, nosso tempo já está indo, mas eu só queria fazer uma observação que hoje já foi divulgada uma notícia interessante, o plenário da Câmara, lá no Congresso, eles aprovaram um projeto criminalizando maus tratos, como a gente está falando aqui, né? Sei lá, eutanásia, por exemplo, também é uma polêmica, né? Então, isso é muito importante, porque vai se tornar cada vez mais oficial a criminalização de maus tratos, né? Então, o sujeito pode ser condenado até 3 anos de
prisão, de cadeia, caso fique comprovado, né, que ele matou um animal por espancamento, e aí acrescenta-se 1/3 da pena, né, porque é característica de crueldade, etc. Então, é um avanço. O que eu queria chamar a atenção, até anotei aqui, que no caso existe uma exceção para a eutanásia, né, com acompanhamento, né, com laudo, com atestado, e esse acompanhamento, né, no caso que a professora está dizendo aqui. E aí você tem um profissional de confiança te ajudando, né, acompanhando o animal, para você saber, e claro que o profissional vai ter essa postura ética também, de dizer até onde dá para ir, porque eu sempre ouço, né, o pessoal falando, a gente não estudou para isso. Para isso, de jeito nenhum. Estudou para tentar fazer, salvar, né? Mas também tem que pensar no bem-estar e no mínimo de qualidade de vida e até onde dá para ir. Isso. Então, é importante a gente, como você falou, né, não me interpretem mal, que bom que vai ser regulamentado isso, né, para que não haja dúvida. Né? É bem diferente uma coisa da outra. Com certeza, não com certeza. E pra gente, só para deixar claro de novo, assim, muitas vezes a gente nem vai indicar a eutanásia, não é nem essa a questão. A gente vai solicitar ao proprietário para nós interrompermos o tratamento quimioterápico e aí a gente entra com tratamento paliativo, né? Então, assim, ele está sentindo dor, vamos dar analgésico. Ele parou de comer, por que ele parou de comer? Tá com uma gastrite, vamos tratar. E aí a gente vai meio que tapando os buraquinhos ali para dar qualidade de vida para ele viver bem enquanto ele viva, mesmo que ele seja portador da doença. Dentro dos limites. Exato. Porque imagina, tem casos possível, e casos, né? A gente percebe, principalmente essa última foto que a gente viu ali, imagina uma região tão delicada. Tão delicada, né? E às vezes altera não tudo. É localizado, né? Todos, às vezes, os linfonodos aumentados. Não, e ali altera tudo. Digestão, respiração. Respiração, né? O fato deles se orientarem pelo cheiro, pelo olfato, prejudica tudo. E o sangramento, você viu a hemorragia profusa ali, né? É terrível. Vamos lá, então as últimas imagens, podemos? Esse também, é um outro animal com o mesmo diagnóstico de linfoma, também o mesmo tratamento, quimioterapia. Esse daí a gente conseguiu mantê-lo em tratamento por muito tempo, foi uma evolução bem satisfatória esse animal aí. Sim. Vamos ver a outra. Essa é a imagem de um animal de grande porte, um Rottweiler, né? Poupando o membro pélvico direito, olha, ele não apoia o membro no chão, então, alguma coisa está mal, alterou o comportamento. Foi diagnosticado com osteosarcoma, que é um tumor de ossos longos, e que o tratamento inicial é a cirurgia. Então tá ele aí no pós-operatório, apesar de estar olhando pra gente com a câmera aí meio desconfiado, mas um animal feliz, andando sobre 3 patas. Ele se adapta. Se adapta muito bem, porque se você lembrar da imagem anterior, ele já não apoiava aquela pata no chão mais, né? Exatamente. Então, assim, ele volta já não contava com aquele apoio. Exatamente. Então, desde que tenha a indicação, a gente faz a amputação do membro e aí depois no tratamento pós-operatório a gente faz o acompanhamento com a quimioterapia. E esse é o TVT, é o tumor venéreo transmissível, é um tumor que está mostrando ali em prepúcio, tá? É um macho, ali o prepúcio exposto. Então é um animal que tem um tumor e esse tumor é curável, tá? Então ele é um tumor venéreo, transmissível, então o animal muitas vezes pega na rua, um animal errante. Aquele que nós resgatamos e levamos para lá? Exatamente. Né? O caso foi esse, ele já terminou as sessões, não deu para terminar lá no hospital, mas ele foi para um abrigo e é em Veracruz, foi né? Feita lá. Então ali pertinho tinha um outro local para atendimento, mas a gente já tem, né, a situação dele, ele tá muito bem, tá bonito, tá forte. E a fêmea que foi resgatada, que aparentemente estava melhor, teve uma infecção, entrou no cio, teve uma infecção séria e não resistiu. E ele, que tinha, com essa situação, não era assim? Era o TVT, era TVT. Então, às vezes fica aquela lobulação, né? A gente fala em órgãos genitais, mas às vezes não necessariamente só em órgãos genitais, porque às vezes o macho passa, cheira ali a fêmea, região do períneo, da fêmea no cio, então às vezes dá em plano nasal, às vezes dá em boca, às vezes dá em olho. Então, qualquer região que tem alguma ferida de pele que existe esse contato ali, o animal pode adquirir o TVT. Então, ele é um tumor que é transmitido de um animal para o outro, que normalmente não acontece com os tumores, e ele é altamente passível de cura, visto que ele é bem sensível aos quimioterápicos que a gente tem à disposição.
Olha, o assunto rende e eu recebi o recado ali que eu não vou ter nem condições de chamar a palavra do aluno. Meu Deus. Mas também, né, especialista, a gente se prende aqui no assunto. Eu tenho só que agradecer, professora, infelizmente tem que encerrar mesmo. Tudo bem? Mas para uma próxima oportunidade, né, assim como a gente já conversou várias vezes, o assunto não se esgota e a orientação nunca é demais. Com certeza. Então tenho que agradecer muito, de coração mesmo, a sua presença aqui hoje e que a gente se reencontre em outras oportunidades para continuar ajudando a todos os proprietários, Com né? certeza. Todos nós. Eu que agradeço, Lenisa, o convite e assim, a gente está à disposição no Hospital Veterinário da Unimar, qualquer proprietário que tenha ficado com alguma dúvida, que quiser ir lá procurar a gente para conversar, porque a gente está aqui, é veterinária, é paixão e a gente quer ver os animais assim, com qualidade de vida, independente do diagnóstico que ele teve. Então, eu que agradeço essa oportunidade de estar passando a informação para vocês. Tudo bem, obrigada mais uma vez. Se você vai acompanhar nossas reprises durante a semana e na nossa página do Facebook, você vai acessar Programa Saúde Animal no Facebook e lá você já, até o finalzinho da semana aqui, você já encontra esse programa para rever, compartilhar com outras pessoas que não estejam aqui na cidade e as reprises também você assiste simultaneamente pelo tvezan.com.br, que é o nosso site, e aí você acompanha também não só Saúde Animal, mas toda a programação da nossa TVzan. Nosso agradecimento à sua companhia, mais uma vez, a toda a equipe do Hospital Veterinário, né, da Faculdade de Medicina Veterinária, professor Dr. Fábio Manhoso, sempre pela generosidade dessa parceria com o programa Saúde Animal. Até a semana que vem.